Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro nessa casa de Padre Pio, que é nossa também. A gente nunca fala isso aqui apenas da boca para fora, é uma verdade. Sejam todos muito bem-vindos hoje, um dia para lá de especial. Assim, se tornado quase um chavão aqui, a se repetir de dias especiais, mas o que fazer? Ainda bem que eles se sucedem e se apresentam para nós, então vamos aproveitá-los. Temos avisos, Valéria? Não? Nenhum? Otton também não está? Hoje eu vou pedir desculpas para vocês por ficar aqui com o casaco aos ombros, porque na última vez o ar aqui ainda... Hoje é um dia realmente especial, então vamos aproveitá-lo. Para isso eu vou me valer das minhas notas, porque a gente não pode perder chances por distração ou incapacidade minha de poder trazer para vocês aquilo que os nossos amigos... O que foi? Está dando uma microfonia. Está dando uma reverberação? Estava ótimo de repente. Não faz a microfoniazinha. Bem, enquanto isso, é o som de um. Vamos inventar aqui uma coisa. Tem gente que acha justificativa para tudo, né? Então eu vou esperar, tá? A gente tem tempo, como o Otton hoje não está conosco, está em trabalho, o Otton está gravando a novela, então nesse período de gravação ele tem todo dia, né? Então a gente ter um tempinho para não... Parou? Ou é impressão minha? Parou. Coisa Era o som de um. O som de um já começou a fixar. Eu vou precisar aqui do Michael, porque a gente vai hoje usar recurso audiovisual para algumas coisas. E como eu tenho aqui uma série de anotações que eu vou ter que me valer, que bom que a gente está hoje aqui nesse dia. É muito bom. E eu vou tentar explicar para vocês por quê e depois, em conjunto, tentarmos nos valer dessa oportunidade que está nas nossas mãos e trabalharmos sobre ela. A ideia é que nós façamos e vamos fazer uma meditação guiada, uma oração no final, depois da gente quebrar um pouco a cabeça, porque são alguns temas que se conjugam. Como é a nossa casa de Padre Pio nos dá essa chance de poder fazer isso com toda a liberdade, de poder transitar entre aparentes tradições que em outros lugares não seria possível, a gente vai se valer dessa oportunidade para fazer isso aqui. E essa semana e hoje é um dia mais do que propício, talvez eu não me lembre de um que nós tenhamos tido essa oportunidade de modo tão evidente, tão clara. E não só teoricamente, no sentido de que possamos aproveitarmos-nos dela. Todo mundo sabe que hoje houve um eclipse solar de uma natureza especial. Eu tenho certeza que vocês ouviram aí muitas coisas, leram, né? Eclipse sempre mexe, e é verdade. A gente entende, isso vem de todas as tradições espirituais, apesar dos astrônomos não darem muita bola, né? O fato do eclipse é efetivamente uma conjunção de forças, de energias que normalmente não se comportam dessa maneira. E quando ele ocorre dentro de uma especificação, e agora eu vou ser um pouquinho, tenho repetido isso aqui, de um superprograma num supercomputador cósmico onde nós estamos inseridos. Esse nosso universo, ele faz parte de um sistema do qual nós temos uma ideia muito vaga do que seja. E olha que esse nosso universo é apenas uma nesga em relação aos universos de nível superior de manifestação, de consciência, de vibração. O nosso universo, a gente pode dizer, nos valendo das tradições espirituais e colocando algumas aspas, que é um universo caído, esse universo físico. Apesar da sua beleza, apesar de tudo aquilo com que ele nos surpreende, nos vislumbra o tempo inteiro, até porque tudo é divino, mesmo as coisas aparentemente caídas são divinas, serão sempre divinas. Nada há fora do sagrado ou do divino.
esse nosso universo, e hoje com a nossa ciência, nos trazendo conhecimentos mais amplos em relação ao que seja a expressão que a gente usa computacional, a teoria dos sistemas, que mostra a integração de processos que vão em sequência, em escala do infinito, vamos chamar assim, negativo ao infinito, a gente percebe que tudo tem uma coerência, tudo tem uma consciência. E esse grande sistema em que nós estamos vivendo, esse supercomputador, responde a essa lei. Como nós estamos num universo caído, a lei que rege esse universo caído é a lei de causa e efeito, implacável, que a tradição védica chama de lei do karma. Tudo está registrado, muitos já conhecem ou já ouviram falar num termo sânscrito da memória akáshica, que já entrou em voga já no século XIX, que seria equivalente a uma grande database, onde tudo é registrado, tudo é computado, tudo é sistematizado e tudo programado é lançado em função daquilo que é movido por tudo, inclusive nós, como criaturas. Ou seja, cada pensamento nosso, cada vibração nossa, cada ação nossa, entra nesse sistema e ali se processa. E o que nós fazemos, desde que resolvemos, nos valendo da tradição religiosa, como Adão e Eva, usando a tradição codificada dentro da tradição judaico-cristã que está na Bíblia, como Adão e Eva, resolvemos comer um fruto de uma árvore do conhecimento do bem e do mal, da dualidade, que deixando de estar unida, como está aqui no símbolo do tal, se separa e se transforma em bem e mal. Esse processo nos faz decair, e esta queda nos arremete ou nos remete por vontade própria, porque quem comeu fomos nós. Quando eu falo nós, não somos nós nessa personalidade que estamos vivendo agora nessa vida, tampouco nas outras personalidades próximas que vivemos. Vamos botar na história da Terra conhecida, há 1000, 2000 anos atrás. Estamos falando em expressão nossa anterior a isso. Muitos de nós já viveram vidas em outros sistemas solares. Sabemos hoje que na Via Láctea existem. Já por conhecimento da ciência, há 10 anos eles riam disso. Hoje se rendem a isso. 400 bilhões de planetas, pelo menos, deve ser pelo menos o dobro. Porque 400 bilhões existem de estrelas na nossa pequenina galáxia. Portanto, nós que já viemos de outras eras, resolvemos. Hoje somos inconscientes, resolvemos mergulhar nessa inconsciência. Resolvemos nos identificar com energias que nós estamos chamando apenas por força didática de caídas, mas que são energias divinas, pois estão prontas a se recuperar a cada instante. Esse decreto não foi e jamais será absoluto, jamais será irrevogável. É importante que a gente pense nisso já desde já, por tudo que nós vamos falar hoje aqui, e portanto não é fatal. Não há fatalidade no universo. O que nós pensamos ser fatal é apenas a decorrência de processos armazenados nesse supercomputador cósmico, que, obedecendo a esta lei escolhida por nós mesmos, a partir de optarmos pela dualidade separada, oposta, bem e mal, preto e branco, bonito e feio, esta vida dual conflitada nos entrega, por escolha própria, eu repito, a uma lei. E essa lei kármica funciona, e nesse exato instante, há milênios, talvez, muitos milênios, funciona no nosso estado atual de consciência de vida. Tudo aquilo que ocorre na nossa vida, com que característica for, é fruto de causas que nós disparamos. Inclusive a própria esteira do tempo, mas eu não quero me estender muito isso. A única coisa que eu hoje quero que chame a atenção, eu vou voltar ao eclipse, é que esse supercomputador cósmico apresenta os seus sistemas particulares. E no nosso caso, nós vivemos, e agora,
sabemos um pouco que vivemos num universo muito maior, mas até 500 anos atrás, ninguém nem conhecia, por exemplo, os planetas extra-Saturno. Ninguém sabia que a Terra é que girava em torno do Sol. Olha quão recentes são certos conhecimentos e quantos agora que nos bombardeiam, porque a ciência da informação hoje cria uma massa de conhecimentos que se renova a cada instante. E hoje nós não estamos sabendo o que está acontecendo, por exemplo, em laboratórios de física avançada, desculpem, onde já se prova que pode se recuar no tempo, em que você pode fazer o futuro prever o passado. É isso mesmo. Então, esse processo, nesse supercomputador cósmico, na nossa vizinhança astral, está refletido e por isso a astrologia existe desde que o homem é homem e desde que as civilizações humanas se constituíram aqui. Você vai encontrar a astrologia com uma semelhança absurda, com pequenas diferenças, da Índia à América pré-colombiana, do Egito a Israel. Aonde você queira, você terá o conhecimento astrológico como base. Quem é que parou para pensar que isso possa ter sido criado como uma mitologia? É uma bobeira, né? Como diz a minha pequena filha. Desculpem, é uma grande bobeira imaginar isso. Como funciona esse sistema? O Sol caminha com a sua família planetária, ele, por sua vez, também se movimenta, e esses astros são repositórios, ou são uma espécie de, vamos chamar assim, de memória e de chips desse supercomputador e refletem sobre nós os nossos karmas criados. Então, quando você diz que faz um mapa astral kármico, ou que esse mapa se apresenta, pode ser pessoal, pode ser de um país, pode ser do planeta, de uma certa forma ou de outra, é porque aquilo vai refletir aquela conjunção de movimentos, especificamente, quando nós falamos de nós, estamos falando do planeta e da sua família planetária em volta da nossa estrela, que é isso que configura esse sistema, e é isso que faz com que o sistema se processe e vá processando as energias kármicas, nos jogando em cima de nós aquilo que nós plantamos. Então, quando se fala de trânsitos de Plutão, de Saturno, em determinados mapas, é porque ele vai trazer tudo aquilo que nós fizemos no passado e joga em cima de nós a energia kármica plantada por nós. Qual é o erro? O erro básico. Desculpem, mas a gente vai. Queirão ou não. Eu vou colocar o cravo na boca. Porque a gente se empolga aqui, porque eu não quero... O nosso erro básico é acreditar muitas vezes, quando a gente vai a um mapa astral, a um astrólogo, alguém sério, né? Estamos falando de pessoas sérias. Não é astrologia de jornal, né? Uma vez eu conheci um astrólogo de jornal, ele tinha todo ano prontinho, assim, ó. Só ia mudando um pouco. Não é? Enfim. E se apresenta a situação como se fosse uma fotografia, você acredita que aquilo é fatal. Eu estou preso àquilo. Não é verdade. A gente está preso enquanto a gente tem a consciência presa. Quando o mapa astral se apresenta a nós, ele está dizendo o que você vai fazer para, em face disso, se libertar, sair fora. Na Kabbalah, se usa uma expressão que diz, existe toda uma conjuntura astral que reflete tudo aquilo que você fez. E ela vai se apresentar dia a dia, minuto a minuto da sua vida, desde o dia que você abriu os olhos para o mundo. Pode até ser pré-natal, aí você pode mergulhar muito mais profundo. Vamos partir só da hora que você abre o olho para o mundo. Até a hora que você fecha, os trânsitos vão, naquele supercomputador cósmico, colocando em face de tudo aquilo que você plantou, dizendo, isso aqui está acontecendo, aonde você vai mudar? Não vou mudar? Dispara o processo. Vou continuar assim? E a gente tende a achar que isso é fatal. Gente que vai ao astrólogo, quando ouve um negócio, meu Deus, aconteceu, já está chancelando aquele destino. Ora, eu dei essa volta toda para falar que nós vamos começar falando aqui hoje, especificamente começamos com um eclipse. É só o começo da conversa.
Quando ocorre um eclipse, isso está inserido dentro desse programa. Não é à toa, não é por acaso que a Lua se interpõe entre a energia solar e toda aquela faixa. Energia é portadora de informação, tudo é informação nesse cosmos. Então essas informações todas estão ali codificadas, e quando ocorre um eclipse, geralmente o que acontece é, se abre campo, como se fosse uma pressão negativa, na hora que a sombra cobre o Sol, aquilo está acontecendo, né? O momento do ápice do eclipse é apenas o ápice, o processo já vem ocorrendo. Kármico, coletivo, individual. Quando aquela sombra está à frente do Sol, naquele exato momento é como se abrisse um vácuo capaz de puxar para fora tudo aquilo que a gente tem de bom e de ruim, já que nós escolhemos bem e mal, bom e ruim, de dentro de nós. A sombra e o Sol internos, e por isso as pessoas olham o eclipse sempre de lado. Né? Normalmente, os grandes mestres, na hora do eclipse, ficam dentro de casa, vai rezar, nem fica, né, fica numa câmara de chumbo, já viu uma vez falar? Isso não adianta muito, porque essas energias não são apenas físicas. Mas o fato é, o eclipse, quando ele vem sempre carregado de uma massa de informações coletivas e individuais, que é fruto de todo esse processo de movimentação astral e não astral, né, material, universo material. E esse processo é apresentado a cada um e vai varrer a cada um de acordo com o que nós estamos caminhando, com as nossas escolhas, com as nossas opções, com as nossas ações, com os nossos pensamentos. Muito bem. Eu vou falar um pouquinho da característica do eclipse para a gente entender o quão especial, porque esse é diferente dos outros. Eu falei dos eclipses normais. Hoje nós estamos num eclipse que ocorre num dia especialíssimo, astralmente falando, e nós vamos usar as informações contidas em diversas tradições espirituais para entender isso. Diversas não, 3. Diversas a gente não teria nem tempo para falar, nem eu seria capaz. Especialíssimo porque ele permite, quando esta energia, essa pressão negativa faz o vácuo e puxa isso para fora, como se nós levantássemos ou mexêssemos um poço, ele permite com que nós filtrássemos, por exemplo, vamos usar uma figura, ou processássemos isso ao nosso comando consciencial, a partir de atitudes internas, trabalhos internos, vibrações internas, para que a partir desse dia nós possamos entrar, muda o tempo do verbo, em um estado de consciência que faça com que usando a tradição judaico-cristã, queda por comer um fruto da árvore do bem e do mal, possa nos levar a comer o fruto da árvore certo, a árvore da vida, onde tudo se faz novamente um. Recuperamos a unidade. Na visão taoísta, reencontramos o Tao, o equilíbrio originário do Tao. Bom, Maico, vamos passar o primeiro vídeo antes de eu falar para vocês. Eu tenho um vídeo aqui só para ilustrar uma coisa para nós entendermos. Porque nós vamos falar que... Eu vou falar um pouquinho para vocês depois desse dia especial e por quê. Ele é cíclico. Só que nós temos que entender o que nós estamos falando de ciclo. Obrigado, Márcio. Na ausência do Georgian, os caras de 1,85 m para cima. Ele é cíclico não nesse sentido circular. Ele é cíclico, vocês vão ver, no sentido espiralar e sempre em dinâmica de movimento. Esse vídeo o Maico foi feliz e achou. Eu pedi para vocês isso hoje, eram 4 horas da manhã, né, Maico? Hoje foi um pouco mais tarde. Estava, jura? Não me respondeu na hora. Então você imagina a força que eu estou fazendo para estar. Não, eu estava ouvindo. Antes de você passar o vídeo, esse vai mostrar a ideia de movimento que nós temos. Porque nós temos qual é a ideia? A gente aprende no colégio, né? Está aqui o Sol, vocês vão ver aí no vídeo, mas está aqui o Sol e os planetas em volta.
dando voltas, né? Nossa visão estática. Nós temos uma visão normalmente estática da vida. E isso é fruto daquela escolha inicial. A visão estática nos mantém aprisionados a esse condicionamento disparado de causa e efeito, onde você não sabe mais o que é causa e o que é efeito, porque o efeito da origem vira causa e aí vai num processo. Não é assim. E a gente vai ver que não é assim, não há dúvida que não seja mais assim. Vamos lá. É bonito o vídeo, é legal. Vamos diminuir a luz? Olha, isso aí é como a gente pensa que é. Tá lá a Terra, ó. Não tem som, não. Mas olha como é que acontece, olha só, para vocês entenderem aqui, ó, a bolinha azul é a Terra, ó. Ela está girando em torno do Sol, mas não é um círculo, o Sol está andando. Ó, de novo o Sol, né? Vênus, Terra, Marte, tá, porque são os 4 planetas, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Quando o Sol se vai, ele não completa o círculo. Quando ele fecha o círculo, o Sol já andou. Então nós vamos fazendo movimentos. Olha que belíssima figura se desenha no espaço, com o movimento solar e apenas de 4 planetas. Né? Só estamos falando de um extraterrestre, né? Novamente lá, para a gente perceber que esse círculo é falso. O que acontece é isso, em terceira dimensão. Nós vamos fazendo uma ultrapassagem como uma trança. Isso é um jogo de energias... Pode botar o vídeo. Isso é um jogo poderosíssimo de energias cósmicas. Essa espiral, esta trança, ela se repete de uma certa forma. Por isso a gente pode se valer de datas repetitivas. Mas são repetitivas com um grande... Olha lá o outro aqui, o eixo solar, e agora já são todos os planetas que participam da família solar. O Sol na sua órbita, no centro da galáxia, nós estamos numa periferia da galáxia, e os planetas vão criando, olha lá na perspectiva o que acontece. Olha que beleza de figura. Então, cada um dos anos não se repete a mesma vibração. É semelhante, não é igual, porque o Sol está se movimentando na sua volta de 26 mil anos em torno do centro da galáxia. E os planetas vão fazendo essa espiral. Lá estamos nós, azuizinhos ali, ó. E a cada movimento desses, os outros planetas que estão em volta se compõem em conjunções vibratórias. Aqui está a lei do karma. Isso aqui é uma visão superficial de um supersistema que armazena informações kármicas em relação a tudo e a todos nós e nos apresenta na forma de situações de vida que nós vivemos. Nós é aquelas pessoas que nos acompanham. Ok? E aí na galáxia se mexe também. Que ela também Sim, a galáxia também gira em volta e aí vai tudo, girando em torno de tudo. Ela gira em torno, vai se chocar com Andrômeda em algum momento, né? Existe todo um corpo, galáxias locais, mas hoje o nosso foco é entender por que nós estamos falando. Pode fechar, por favor. Agora eu vou me valer das notas para ser preciso e não errar. Então, no exato momento em que o eclipse surgiu, compõe-se, os astrólogos fazem, um mapa celeste com a posição de todos os planetas, que não estão fixos, estão naquele movimento, mas em relação a nós é como se fosse. Então nós vamos ter, e houve nesse eclipse hoje especial, igual a esse, ele foi universal. Nos Estados Unidos, por exemplo, ele foi de costa a costa. Os Estados Unidos vai, se prepare, os Estados Unidos. É verdade, vocês vão ver. Porque não teve de São Francisco a Nova York, né? Aqui teve chuva, você sabe quando ele é coberto, a gente tem uma misericórdia. A chuva, nesse caso, é uma proteção. Se tivesse um dia de sol, eu ficava mais preocupado. Como teve a chuva, fico menos. 5 planetas estavam retrógrados hoje, nesse momento desse eclipse. Nós tínhamos, vou falar
uma coisa tecnicamente, mas só para que é importante é dar a entender quais energias que nós estamos tocando, né? Nós vamos ter o Sol e a Lua conjuntos, e é difícil, no nódulo lunar norte. O nódulo lunar norte e o nódulo lunar sul, para os hindus, por exemplo, são dois planetas astrais invisíveis na astrologia hindu. São planetas que estão apenas existentes não no sistema, não no plano físico, mas no plano astral. Então são absolutamente importantes como condensadores de energia. Quem já fez mapa astral sabe o quanto os astrólogos dão valor aos nódulos lunares. E nós vamos ter no nódulo lunar norte o Sol e a Lua, e a Terra conjunta ao nódulo sul em Aquário. Olha a era de Aquário surgindo, né? Sentido de renovação de tudo o que é possível ser renovado, possível de ser renovado. Continuamos. A grande mensagem disso é renovação em direção à união divina. Nós estamos sendo apresentados, se formos apresentados a um dia que continua, que abre esse mapa para nós. Nós vamos ter, olha aqui, Saturno em Sagitário. Saturno que está mexendo vai para Sagitário, que é um signo de fogo. No sentido de dizer o seguinte, karmas, venham à tona. Até porque Plutão retrógrado também em Capricórnio já está mexendo com isso há muito tempo. Saturno em Sagitário, nós vamos ter Júpiter em Libra, o grande, poderoso Júpiter, exaltador de todos os aspectos, entrando em Libra, puxa em dupla com Saturno e Sagitário essas energias kármicas. Entretanto, nós vamos ter Urano em Áries. Urano é o libertador, Urano é o símbolo e é o planeta de Aquário. Urano em Áries, Saturno em Sagitário, os dois em signos de fogo. Saturno em Sagitário, exalta o karma. Urano em Áries. Áries é a luta, e a luta pode ser um bom combate. É a força que nós temos para nos libertar de toda essa mazela carregada do passado. Começar a nossa libertação. Portanto, Urano, e eles estão em oposição. O que intensiona mais essa energia nos permite renovar. Vamos lá. O que perde isso? Um mergulho dentro da alma. Urano e Júpiter estão formando no céu um aspecto crucial, cruz. Há um grande trígono e um grande sextil fazendo uma forma de pipa, o que é muito raro. Yogananda, por exemplo, tinha um mapa astral em forma de pipa. Mas esse dia de hoje se mostrou no céu desta forma. Urano e Júpiter em oposição significa Urano, para renovar, precisa se opor a Júpiter, tensionar a energia exaltadora de Júpiter, que está lá em Libra buscando o karma. Ele em Áries, oposto a Júpiter, diz o seguinte: a chance de acabar com o karma começa agora. Não é que a gente acabe num segundo, pelo amor de Deus, mas é o seguinte, começa agora, e eu vou juntar com as outras coisas a partir daqui. Eu estou começando só com o eclipse, com a sua figura astrológica. Ou seja, nós passamos por uma conjunção de forças que vem hoje, nesse dia, bate, para dizer assim, levanta essa história toda, faz a pressão negativa, e aí outras coisas mais. Né? Netuno e Mercúrio, por exemplo. O planeta do inconsciente e o planeta do consciente, da fala, da comunicação. Os dois opostos retrógrados. Significa o seguinte, ou vamos buscar a união daquilo que nós chamamos mente intelectual com o inconsciente ou o espírito, porque estão tensionados e vão nos chocar, porque se nós estamos... Ou a gente está no oba-oba, ou a gente está vivendo aquela vida fechada só, quadrada naquela coisa material, dando valor a isso tudo, e de que o material é o importante. Mercúrio pode ter essa distorção, mas o aspecto sagrado de Mercúrio, quando a tensão se faz em tensão, mas o aspecto sagrado faz se transformar no inverso, com Netuno, abre campo para que nós possamos unir mente intelectual e espírito, ou seja, caminho do Mashiach. Alguma outra coisa que possa ser interessante?
que isso se resume tudo? Está aberta uma porta para que nós busquemos a misericórdia como a grande força renovadora e libertadora da nossa alma. E aí, eu vou lá para o dia que hoje começou, agora com o pôr do sol. Vou me valer agora da tradição cabalística. Hoje, no pôr do sol, nós tivemos o que se chama de Rosh Chodesh. Rosh é a cabeça, Chodesh é a cabeça de um mês. O nosso calendário normal é um calendário solar. E esta lua nova aconteceu ainda dentro do signo de Leão. No calendário lunisolar da Kabbalah, inicia-se hoje o signo de Virgem. Qual é o signo de Virgem? Né? A gente só dá o aspecto de Virgem daquela pessoa certinha que bota tudo no lugar, né? Que é chata, que não sei o que e tal. Esse é um aspecto e o menor. Virgem é um signo maravilhoso porque ele nos remete à renovação do estado virginal da nossa alma. Virgem é um signo que dá a nós a condição, todas as voltas espirais cíclicas e não circulares, toda vez que Virgem aparece, porque vejam que coisa interessante, esse movimento se dá todo, mas a eclíptica do zodíaco está lá presente, né? Então todas as 12 constelações do zodíaco estão lá presentes. Quando Virgem chega, abre-se o campo para que nós voltemos à nossa concepção na tradição espiritual, a história do sem pecado original. É como se nós pudéssemos voltar ao nosso estado original. Todo o signo de Virgem é elaborado neste sentido, de nós para que nós possamos retornar a esse estado original de concepção da alma e recuperá-lo. E hoje, no Rosh Chodesh de Elul, eu estou dando agora o nome do mês em hebraico, porque ele vai nos ser útil. Eu vou fazer só uma pequena digressão para a gente entender essa engenharia divina, como acontece. O mês de Elul é um mês sagrado porque ele é o 6º mês do ano. Por ser o 6º mês do ano, ele se refere ao que está codificado na estrela de 6 pontas, que é uma tradição espiritual que remete a várias, não apenas a Kabbalah ou ao judaísmo. E se refere, porque depois do 6º mês, nós vamos chegar àquilo que na tradição judaica se chama o Rosh Hashanah, que quem conhece superficialmente fala que é o Ano Novo judaico. Na verdade, o Ano Novo é um Ano Novo muito interessante, porque existem 2 anos novos na tradição. O que nós usamos como Ano Novo não é o Rosh Hashanah. O que a gente compara no calendário solar ao dia 1º de janeiro é comparado ao primeiro dia do mês astrológico de Áries, Nissan. O calendário lunisolar judaico se conta o primeiro mês, o mês de Nissan, que é quando o zodíaco começa a rodar. De novo, o primeiro signo de fogo é Áries. Então, o ano civil é em Nissan. Por que tem um ano novo ali? Essa é a primeira pergunta. Tem um código atrás disso. Que código é? O 6º mês se conecta com o 6º dia da criação descrita na Bíblia. A gente sabe que aquela história da criação em 7 dias é um código absoluto. Ia sair um palavrão agora aqui. Aí eu segurei na hora. É um código. Que vai profundo. Porque não foram nada de 6 dias, coisíssima nenhuma, nem uma criação referente só ao planeta Terra. O 6º dia é o dia que se cria o homem. E lá é dito, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os fez. O Adão e Eva, cadê o Adão e Eva? Eles só vão aparecer no 2º capítulo, é outra história. A gente nunca, acho que pouca gente dava atenção a esse fato. Estamos falando de um outro homem, macho e fêmea, andrógeno, um ser unido, íntegro,
que vai depois se partir, aquilo que eu mostrei lá antes. Ora, macho e fêmea os fez, aí depois tem toda a descrição que esse ser ia cuidar dos animais, tal, aí termina, porque a criação é assim, e foi a manhã e foi a tarde do tal dia, e termina-se, foi a tarde do sexto dia. Ora, o sexto mês, portanto, é o preâmbulo do sétimo mês. E é na virada do sexto para o sétimo mês, quando nós entramos no primeiro dia de Tishrei, que é o mês de Libra, se considera o Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano, mas o ano novo não começou lá em Nissan. Por que tem um outro aqui? Porque esse ano é um ano novo, específico para cada criatura humana poder fazer o quê? Se recriar da forma como foi feita a criação original. E é algo que só pode ser feito por cada um de nós. E para isso nós temos 30 dias prévios a ele, o sexto mês, quando inicia-se o sétimo. Tem o Rosh Hashanah e vai acontecer a seguinte coisa ali. Em Rosh Hashanah, se você não deu bola para a história, como a gente não dá, passamos lotados, aquele karma todo está ali, funciona-se. A tradição cabalista diz, né, e a tradição mesmo, se apresenta no tribunal celeste kármico. Os seus acusadores kármicos que estão lá, olha, esse ano aqui não deu mudança em nada, deu até uma piorada aqui. E a chancela vem automática. Portanto, o Rosh Hashanah é considerado como um dia de julgamento. As pessoas fazem festa, beijo, abraço. Deviam ficar mais preocupadas em se trabalhar em Elul para chegar no dia e aquele julgamento, volta a falar a tradição cabalista, em vez de ter só acusadores, haver defensores seus, que vão chegar, não, esse karma não, pelo amor de Deus, pode tirar, tira esse aqui, é isso, e esses advogados mudam a partir de um movimento que a gente faz, e essa história se, vamos chamar assim, mitiga, ou melhora, ou pode até desaparecer. Depende de cada um de nós. Mas que é verdade que a cada ano nós temos 30 dias para mexer isto, nós temos. E olha aonde cai o eclipse. No primeiro dia desses 30 dias. De modo que, talvez em nenhum outro ano, o último eclipse semelhante desse aconteceu em 1912 e foi com outras características. Lembre-se que depois de 1912 veio a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Hoje nós devemos estar preparados para não ter repetições de fatos. Repetição de fato é algo que não devia acontecer. A seres despertos, comando é dado. Não serão mais comandados. E comandado, você pode ser vaidoso, comandar-se também pode ser vaidoso. Então, a seres despertos significa seres que já perceberam que seja a humildade, o que seja o amor, o que seja a conexão com valores divinos, verdadeiro comando é dado da sua vida e daquilo que está ao seu redor, às vezes até em silêncio. Mas, enfim. Nesse primeiro dia, portanto, de Elul, que nós estamos passando hoje, o Rosh Hodesh do mês, vai nos dar 30 dias. No final, a gente vai tentar trazer prática, essa história para a prática, tá? Como é que a gente se vira nesses 30 dias. Aí, mas tem mais uma coisa nessa semana. Tem mais duas coisas, obrigado. Eu vou falar dela. A Quaresma vai um pouco mais. Nessa semana, no dia 25 de agosto, já começou, se comemora na Índia o que se chama do Ganesha Chaturthi. Todo mundo sabe quem é Ganesha, né? Tem alguém que nunca sabe, nunca ouviu falar nessa palavra, nem sabe quem é? Não? Ganesha é importante. Deixa eu ver se nas minhas notas aqui, eu falo já, vai ver se eu pulei alguma coisa que seja importante nessa sequência. É. Oi? Na verdade, Ganesha é aquele deus, você já deve ter visto uma foto, Na apresentação tem
Vai aparecer, mas que é um Deus que tem uma cabeça de elefante e um corpo humano. E isso choca muito a nós ocidentais. A visão mitológica da espiritualidade védica é muito profunda e muito complexa, até mais complexa do que a da própria Kabbalah. Mas ela choca, por exemplo, como é que eu vou olhar para uma pessoa, uma imagem com a cabeça de elefante e achar que aquilo é Deus? E é. Porque para os hindus é uma representação, a divindade é una, e tudo que se espelha é divino, é sagrado. Então as formas animais são colocadas, aliás, dentro da Kabbalah também tem. Existe uma foto, um dia eu vou trazer para vocês aqui, do juízo final de um livro cabalista muito interessante, que a mesa do juízo final só estão pessoas com cabeça de bicho. Não tem ninguém com cabeça humana ali naquela mesa. Isso tem um sentido profundo. Ganesha é um filho de Shiva, que era humano, é uma história mitológica com toda a complexidade, mas o que faz Ganesha? Isso é que nos importa. Agora, Ganesha é, talvez, ele e Hanuman, os dois aspectos da divindade mais venerados na Índia. Por quê? Porque são aqueles dois. Hanuman, vinculado a um grande livro da tradição hindu chamado o Ramayana, que nos fala de um avatar de Vishnu, chamado Rama. E Ganesha, há o outro grande livro que é o Mahabharata. Ganesha é aquele que, olha que coisa interessante, é o que senta para escrever o Mahabharata. É o escriba. E ele vai escrevendo aquilo e às vezes vai mudando as páginas. Ou seja, ele é o escritor do destino. E ele pode ser contactado, e a consciência ligada a Ganesha leva ao que a razão dele ser venerado. É aquele aspecto da divindade que remove obstáculos do caminho, interiores e externos. Por isso ele é venerado. Ele é uma espécie, vamos chamar assim, de Santo Antônio, né? Ou de Santa Rita. Vamos colocar uma coisa, né? Um Exu, uma coisa qualquer, que vai lá e tira, mas ele, mais profundamente do que isso, ele mexe lá dentro e tira os obstáculos internos. Olha que conjunção espetacular nessa semana. O Ganesha Chaturthi é o festival que comemora a vibração de Ganesha descendo sobre o mundo. Normalmente ela cai em setembro. Esse ano especificamente ela cai na semana em que começa o mês de Elul, que foi iniciada por este eclipse particular. Ora, quanta força nós estamos tendo à nossa disposição para fazer mudanças radicais, saltos quânticos em direção à graça. A palavra graça eu vou usar aqui pela primeira vez, porque a gente falou da lei do karma. Quando a consciência se torna desperta, nós entramos em uma outra lei que é muito mal entendida. Muito mal entendida, porque as pessoas acham que graça é de graça. E que Deus escolhe, deu a graça para ali, deu a graça. Não, na graça é algo que é, sim, conquistado, porque é um estado de consciência. Não é comprada, não é coisa nenhuma. É uma consciência que eu me coloco sobreposto, ou melhor dizendo, sobrepujando a lei do karma. Essa, aliás, foi a grande missão de dois avatares, porque o Ramayana... Eu vou fazer um dia um seminário, alguma coisa sobre o Ramayana, porque ele é muito interessante, porque ele fala de Rama, e Rama é um avatar muito humano. Tanto que ele tem que ser ajudado por Hanuman. O Mahabharata, e Ganesha está lá escrevendo a história, fala de Krishna, que é aquele que é o avatar da plenitude consciencial e que não tem questionamento, se vai a ele. Krishna em nenhum momento se deixa afetar pela epopeia do Mahabharata. Os dois estão vinculados. Então Ganesha está escrevendo a história e Krishna entra como um avatar que mostra como Jesus, que é acima da lei de causa e efeito. Isso é mais importante da nossa conversa hoje aqui, porque é isso aqui que está sendo aberto para nós em termos de oportunidade. Nada dessa conversa teria valor se não fosse este conceito. Acima da lei de causa e efeito está o que nós chamamos de lei da graça, que é um estado de consciência e que nos faz subir e elevar esta consciência, aonde o karma vai se suavizando até o ponto em que ele deixa de existir. Para se atingir tal estado, é preciso que nós façamos um trabalho interior. Por isso não é de graça.
Qual é o trabalho? Oração, meditação e reflexo disso na nossa vida. Na vida comum. Estarmos unidos ao sagrado e a Deus todos os momentos, ou buscarmos estar. Porque cada ato de nós, apesar de não, às vezes, nem aparentar, esteja vinculado à conexão com esse sagrado, com esse divino que está dentro de nós. Eu estou apontando para o alto, mas podia estar apontando para dentro. Esse é o grande trabalho da humanidade. Isso é o que os avatares vieram nos trazer. Jesus fez quando disse lá para Nicodemos, né? Repito essa história aqui, estou vendo que dá tempo de repetir, hoje de novo. Desculpem. Nicodemos, você me pergunta, que era um sacerdote do Sinédrio, que chegou para ele perguntando como é que ele atingia a plenitude. Jesus falou, é preciso nascer de novo. E Nicodemos falou, mas vem cá, que eu preciso entrar de novo na barriga da minha mãe e nascer. Jesus deu uma risada, falou, Nicodemos, você é um mestre de Israel. Está me perguntando coisas infantis? É claro que é preciso nascer de novo. 2 nascimentos. Então Jesus não nega a lei da reencarnação, pelo contrário, mas ele diz assim, Nicodemos, todo mundo sabe de reencarnação aqui, e é verdade. A Kabbalah é o exemplo, é a prova disso. A Kabbalah é multimilenária e a Kabbalah tem um conceito da reencarnação tão claro quanto ele existe nos Vedas, tão claro quanto ele existe na sabedoria egípcia, tão claro quanto o Espiritismo resgatou no século XIX. No budismo, como o Espiritismo resgata, e a teosofia e todas as filosofias espiritualistas que surgiram no século XIX, resgatam para a humanidade ocidental que estava, mais do que hoje, ainda de um certo modo, mergulhada nessa consciência parcial. Mas Jesus fala, você está duvidando da consciência? Não, eu não estou falando disso. É preciso 2 nascimentos, sim. É preciso nascer de novo, da água e do Espírito. Ora, a água, qual é o renascimento da água? Nosso corpo é composto de quanto de percentagem de água? Então, o renascimento da água, que é o batismo de João Batista, né? E volta, vai na água e volta, se arrepende, começa a arrepender-se, agora nós vamos falar disso, vão entrar os outros vídeos, terminamos aqui para entrarmos na quaresma de Miguel. O nascimento da água é a reencarnação que deve servir, apesar de para muitos de nós não servir, fica quase um círculo vicioso, indo e voltando, e a gente pouco mudando, colecionando karma e saindo um pouco melhor, voltando ali. É preciso a libertação. Qual é a libertação? É o renascimento do Espírito. E aí Jesus termina de uma forma poética, magistral. Porque o que é nascido da carne vem e da carne vai. Aquele que é nascido do Espírito, como vento, eu não sei de onde ele vem, nem para onde ele vai. Olha que fabuloso conceito está oculto nessa frase. Eu não sei de onde ele vem, de onde ele vai. O que significa? Eu não tenho mais a linha kármica traçada, porque não é uma linha, são multilinhas, são multidimensões, hoje que a gente sabe da física quântica. Um karma não é unidimensional, ele é multidimensional. Mas não é uma linha que eu estou falando de algo em que se salta sobre a razão que nós damos à causa e efeito. Essa é a graça. Por isso a graça, que é espelhada no amor incondicional, cobre, e novamente palavras desse mesmo mestre, a multidão dos pecados. Senão ele não falaria isso. O amor cobre a multidão dos pecados, ou seja, desaparece o teu karma se você amar. Padre Pio, na sua fantástica consciência, ainda que amargurado naquela prisão religiosa que lhe foi imposta, soltou uma outra frase maravilhosa que a gente usa aqui: amar, amar, amar. Nada mais. Portanto, esse trabalho é fundamental, e aí eu vou voltar só um pouquinho a que a gente entenda a engenharia divina, foi o que eu falei para vocês, desse mês de Elul, desse mês de Virgem, que está à nossa disposição. Coloca lá, Maico. É o Elul ou é o Ganesh? Não, primeiro Elul, depois o Ganesh eu vou usar agora só no final. Esse mantra do Ganesh nós vamos usar na hora da parte prática, né? Olha só uma coisa, que coisa interessante, para vocês verem.
Ali está bonitinho, aqui está feio, mas são as mesmas tentativas de letra, tá? Essas 4 letras estão escrevendo em hebraico o nome do mês. A gente sabe que em hebraico o mês, a letra, tem a sua referência numérica. Então, Aleph, que é a primeira letra, vale 1. Lamed vale 30, Vav vale 6 e o outro Lamed vale 30. Somando isto tudo, 67. Se eu reduzo esta numerologia, 13. É o número do Zagalo. Você sabe por que o 13 foi associado ao azar? Porque, não, o Zagalo foi campeão do mundo com 13. Porque a igreja ocidental, sabedora que este número 13 é o mesmo número, por exemplo, da palavra Ahavá em hebraico, que é amor, são 13 os atributos, olha a palavra que nós estamos buscando desde o início, que é o que a gente vai buscar hoje nesse mês, da misericórdia divina. São 13 atributos de misericórdia, 13 é a numerologia, é a gemátria de amor. Elul, então, traduz dentro aqui nesse código a possibilidade que nós temos de romper os nós kármicos e nos valermos do amor e da misericórdia divinas, né? Como instrumento. Portanto, o mês de Virgem se chama Elul não à toa. E é aqui um acrônimo de um verso de um livro da Bíblia, um sacratíssimo, que muita gente não gosta nem de olhar. O 13, então, foi associado à bruxaria, de propósito. E foi posto no tarô, né, como o número 13 da morte, mas não é norte, não. O esqueleto é a fonte mais sagrada que nós temos dentro de nós. É do esqueleto, que está tudo em cima de um esqueleto aqui, né? Nenhum de nós sem esqueleto, se tiver largar o esqueleto, vai desaba tudo. Então a gente precisa saber fazer com que esse esqueleto tenha a sua sustentação, porque ele é que vai encapar e vai sustentar todo o nosso esforço no mundo material. Portanto, ele pode nos levar à renovação. Esse é o número 13. O livro sagrado que eu falo é o livro do Shir HaShirim, o Cântico dos Cânticos, desculpem. Que é um livro de amor e às vezes até que enrubesce as pessoas pelas cenas tão aparentemente físicas de amor. Então se tentou dar 500 mil interpretações a esse livro, mas o que importa é que aqui está o acrônimo de Ani, Ledodi, Vedodi, Li, em hebraico. Assim, eu e meu amado, traduzindo de uma forma livre, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, nós somos um. Ani, o L, Ledodi, Lamed. Aqui é Ani. Vedodi, Li. Vedodi, Li. É um cântico que se faz em várias cerimônias hebraicas, mas que está oculto dentro da palavra Elul. Vejam como a engenharia divina. Por que essas línguas são sagradas? Porque não está à toa. Vamos lá para o próximo agora. Techuvá. Elul é um mês, agora eu vou falar aqui, porque como é que eu consigo a misericórdia? Com a Techuvá. Jesus abria os seus discursos flexionando, isso é um substantivo. Techuvá é traduzido normalmente como arrependimento. Agora, para os praticantes da Cabalá ou do judaísmo, começa o mês de Elul e que vai até o seu 40º dia, olha o número 40, né? 40 anos no deserto, Jesus 40 dias no monte, Moisés 40 dias no Sinaí. E, né, o dilúvio são 40 dias, a prova, é o trabalho interior, é o esforço próprio que demanda 40, esse é o movimento. Techuvá parece arrependimento, mas o maior segredo desse substantivo é retorno. Arrependimento é volte para de onde você veio. Por isso é arrependimento. Volte para a sua fonte. Jesus, quando começava a falar, ele usava 2 frases. Falava amém, amém, que foi traduzido nas línguas ocidentais pela expressão em verdade, em verdade. Mas ele falava amém, amém, e abria sempre com a flexão do verbo correspondente a esse substantivo, que é retornar, chuvu. Retornem. Retornem.
Chuvu. Chuvu. Segredo dessa palavra aqui. Agora eu fiquei meio aqui, pera lá. Vamos baixar ali rapidinho. Tem que ter um escondido aí atrás. A hora que ainda vem a quaresma de Miguel Arcanjo, porque nela nós vamos trabalhar. Será que eu estou pegando certo? O que você quer? Não. O quadro? Já peguei. Mas tem aqui, Luiz, não precisa não. Tem o tetragrama aí? Trouxe. Não, o tetragrama não. Só que pede o máximo para baixar a árvore da vida. Eu tenho tetra aqui? Acho que não. Acho que eu não botei o tetra, não. Não tem problema. Volta ali que a gente vê na árvore da vida, a gente vê. Eu não preciso nem tirar ele do quadro, senão eu vou acabar derrubando aí alguma coisa. Eu não sou... Acho que eu não... Dá só uma... Tá sem... Coloca o nome lá de novo, Techuvá. Tô voltando. Vocês estão enxergando o que está aqui, quem está atrás, ou está muito escuro? Consegue jogar uma luz aqui só? Rapidinho. Ali. Aqui vai virar o nome Michael daqui a pouco, só colocar ele depois. Não, eu tô voltando, voado. Isso aqui são 72 chamados sopros de Elohim, o nome de Deus. Tá Techuvá, composta dessas palavras, dessas letras que estão aqui. O Tav, um Shin, um Vav. Novamente o Vav é uma letra importante, ela tem... As formas das letras, inclusive, são importantes porque elas são condensadoras de energia. Como nós vamos ver no mantra sânscrito, a grafia sânscrita também é uma condensadora de energia. Condensadora e emissora de energia. O Shin, o Vav, o Beit, que é a segunda letra do alfabeto depois do Aleph, e essa letra daqui, Rei. Olhem aqui um pouquinho. Isso aqui é o esquema da árvore da vida. Vocês não precisam pensar nele. Só vejam o seguinte aqui. Vocês estão vendo essas letras aqui, ó? Aqui em cima tem um Yud, aqui tem um Rei. Aqui, nesse meio todo, uma letra abarca isso tudo. Você está vendo esse quadrado salmonado aqui? Ele mostra como uma letra abarca todos aqueles mundos. Então, nós temos um Yud, um Rei, um Vav no meio, e aqui embaixo, acreditem, tenho bastante fé quem está aí atrás, um outro Rei. O Yud, Rei, Vav, Rei. Vou tirar o Elu aqui, que já foi. Sem nenhuma precisão de desenho. O Yud, o Rei, o Vav e o Rei compõem o nome sagrado do divino, o nome, que é o nome que Jesus se referiu quando fala no Pai Nosso, santificado seja o teu nome, no sentido de unificado. Por que tem duas letras repetidas aqui? Essas duas letras estão repetidas porque elas refletem exatamente a queda que a humanidade teve na dualidade conflitada. Portanto, aquilo que é um, as duas letras são a mesma, aquilo que é um está separado momentaneamente, mas compõe, vejam aí o paradoxo, um nome sagrado. E o trabalho da humanidade, por isto esse nome é sagrado e tem muito poder, é unificar esse rei inicial com esse rei aqui. Por quê? O Yud significa os mundos mais elevados, por isso ele está lá em cima da árvore da vida. O rei significa a elevação materna, aqui é Deus Mãe. Esse rei é chamado a rainha. Aqui nós estamos com o pai. Aqui é a grande rainha. Aqui esse Vav, correspondente àquele, né, daqui, é o chamado rei ou príncipe. E aqui embaixo está a noiva, lá do Shir HaShirim, Ani Ledodi Vedodi Li. É a mesma letra por quê? Porque é a mesma letra. Mas por que tem duas? Porque momentaneamente na nossa ilusão de separação, nós dividimos isso aparentemente em dois, o que não é dois, é um. Olha a palavra que está aqui, Techuvá. Significa retorno. Em hebraico você pode dividir as palavras e dar muito certo nessa engenharia divina. E eu posso, separando esse rei, eu não vou riscar a tela, tá? Eu vou riscar aqui. Eu vou tirar daqui, mas eu estou falando desta palavra aqui. Se eu tirar o rei e afastar, eu vou ter uma palavra, outra palavra em hebraico chamada tashuva.
O Teshuvá vira Tashuva. Tashuv Rei. O que é o Tashuv Rei? É o retorno, o Teshuvá, do rei, que está aqui preso no mundo físico, a nossa centelha divina, sagrada, aprisionada nesta consciência parcial, a sua unificação com a expressão do divino no Pai e Mãe sagrados. Portanto, a Teshuvá pode ser lida Tashuv Rei, ou o retorno do rei, ou o retorno da nossa centelha. A nossa alma é feminina. A Eva, né, codificada, é a nossa alma, que volta, se une e se unifica, voltando a ser originalmente o homem criado, macho e fêmea, os criei, a minha imagem, ou a nossa imagem e semelhança. Vejo que existem duas palavras em jogo aqui. Bom, portanto, Elul é o mês da Teshuvá. É o mês do Tashuv Rei, de nós podermos trabalhar a nossa centelha divina e elevarmos essa centelha divina quando o ano se recria no Rosh Hashanah a um novo patamar, quiçá ao patamar de Messias. Porque este é o divino propósito da humanidade, ser Messias. E Jesus não falou diferente disso. Ele disse, vós sois deuses. E quando no Evangelho de João ele diz, eu vou para que venha o Consolador, de modo que o Espírito Santo faça conhecer a verdade. A verdade não é um conhecimento intelectual ou erudito. A verdade é consciência. A oportunidade sagrada que nós temos é essa. Para terminar, estamos em meio ao que na Igreja Católica, a gente não podia deixar o catolicismo de lado. Catolicismo não, desculpa, vamos chamar de cristianismo para não nos prendermos a nenhuma configuração religiosa, não é a nossa ideia aqui. A chamada Quaresma de Miguel Arcanjo. A Quaresma de Miguel Arcanjo, que era queridíssima, eu vou botar Michael, de São Francisco de Assis, e ela foi popularizada no mundo ocidental por São Francisco de Assis. Ela começa no dia 15 de agosto, um dia dedicado à Mãe Divina. Olha que coisa interessante, né? Nossa Maria Santíssima, como todas as matriarcas de todas as religiões, representa este rei aqui. Representam a Mãe Divina, já absolutamente configurada. Lakshmi, Kuan Yin, né? Vamos ajudando a falar, Sará, Iemanjá, olha aí, todas são Mãe Divinas. Estão aqui. Nós estamos aqui. Portanto, Miguel Arcanjo começa no dia de Nossa Senhora da Glória, dia 15 de agosto. E olha que nome, né? A palavra glória, eu não vou, não vai dar tempo. Glória em hebraico também tem 500 mil significados, mas fica para uma próxima. O que importa é que a gente entenda que essa quaresma é muito importante. Elas são 46 dias em vez de 40. Tem também o significado 46, que soma 10, que é o número da completude. São 10 as esferotes, são 10 os números. Quando se repete, né? Depois do 9, completa-se o 10 e pula-se um degrau um pouco diferente daquele que se pula no 7. Enfim. Os 46 dias da quaresma de São Miguel, São Francisco se retirava e fez o seu último retiro num monte que ele, muito a contragosto, porque São Francisco disparou uma lei poderosíssima quando entendeu que, e está na oração dele, é dando que eu recebo. Ele doou tudo que ele tinha, ele e tudo mais, e passou a receber. Ganhou até um monte. É literalmente um monte, onde está hoje uma igreja, porque esse monte foi lhe dado por um conde que ele atendeu espiritualmente, libertou essa pessoa de uma série de obsessores, como ele fez com milhares de outras pessoas na sua contemporaneidade, junto com seus companheiros, e ganhou esse monte. No primeiro momento ele ficava muito chateado com qualquer posse, ele queria ser voto de pobreza. Só que o voto de pobreza trazia o contrário, riqueza.
Aí, um momento, ali já estava no final da vida, ele já tinha meio que aprendido a lidar. Foi lá para o monte, que era deles. E se isola nos 46 dias da quaresma de São Miguel de Arcanjo. O ano é 1224, desculpem. 2 anos antes dele desencarnar. Olha o tempo aqui, ó, dia com ano, com mês, com semana. 2 anos antes dele sair do mundo. E é nesta quaresma, no dia 14 de setembro, em meio, porque a quaresma vai de 15 de agosto a 29 de setembro, onde se comemora a festa dos anjos na tradição cristã. No dia 14 de setembro, ele recebe os estigmas, é o primeiro estigmatizado. Numa festa de luzes materializadas ao alto do monte, de tal maneira fortes, isso foi de madrugada, que os campesinos, os camponeses em volta, acordaram, acharam que o sol estava nascendo e todo mundo se botou para trabalhar, daqui a pouco a luz apagou. E aí o sol começou a nascer. Opa! Era São Francisco recebendo os estigmas no alto do monte Alverne em português, Laverna em italiano. Eu estou contando isso tudo porque essa quaresma de São Miguel, ela é posta aí, não é por acaso. Apesar do calendário cristão ser um calendário solar, o tamanho dela abarca quase sempre, se não inteiro, nesse caso vai abarcar inteiro, os meses de Elul e um pedaço de Tishrei, levando inclusive ao 40º dia, depois do primeiro dia de Elul, entrando pelo mês de Tishrei, o 10º dia, que é chamado Yom Kippur, o dia em que tem aquele julgamento lá em Rosh Hashanah, você tem 10 dias para poder ainda tentar e conseguir um perdão, né? Um movimento sublime da alma. As pessoas vão lá na sinagoga, né? Como a gente faz os nossos rituais de forma superficial, a maioria no mundo faz isso de forma superficial. Mas a quaresma cai sempre dentro desse período, porque ela se sabe, e os sábios cristãos sabiam muito mais do que a gente imagina, né? De outras religiões, desde os templários, de que essas histórias tinham que ser postas em momentos do ano onde a energia era favorável. Então, o que eu trouxe para a gente aqui? A possibilidade das pessoas se valerem desse mês de Elul, nessa fantástica congruência de datas que nós temos, a partir do eclipse, na semana começando um mês, tendo Ganesha Chaturthi, usar a tradição espiritual e tendo a quaresma de Miguel Arcanjo, que já está em campo desde o dia 15 de agosto. Usem a tradição espiritual que queiram, que se afinem, mas usem alguma coisa. Se é Ganesha e a tradição védica, vamos nos mergulhar. Se faz a Kabbalah, faz sentido. Se a quaresma de São Miguel faz sentido, se fizerem as 3 sentido, façam, mas se movimentem nesse mês, porque como em nenhuma outra época, ao menos nos tempos recentes, nós tivemos uma oportunidade vibratória tão clara quanto essa, mas que se a gente não se movimentar, ela vai agir. Isso é importante dizer. As energias disparadas estão disparadas. É importante que a gente saiba, né? Vocês já ouviram falar de Aikido? Uma luta que não é luta? Não é o judô, é o Aikido que é assim. Eu tive a oportunidade de fazer um tempo da minha vida, passados tempos. Você usa a força que aparentemente o adversário tem, às vezes sem se mexer. E você é capaz de jogar uma pessoa a 2, 3 metros de altura com um simples movimento da mão, só se valendo da percepção das energias. Então a gente está sob essa força, é importante que a gente movimente os processos internos para que isto tenha reflexo na nossa vida e vai ter em tudo à nossa volta. Porque tudo que acontece dentro de nós acontece sem brincadeira no universo inteiro. Bom, terminei a parte. Agora vamos para a parte prática. O que nós podemos fazer? Quaresma de Miguel Arcanjo. Apesar de, se vocês seguirem a tradição cristã, seguirem a tradição cristã, podem seguir, que é acender uma vela, fazendo uma oração, primeiro uma concentração, uma meditação, se preparar. Nenhuma oração funciona sem preparo, sem interiorização, sem conexão. E aí, com essa vela acesa, se faz um trabalho. Para qualquer oração dar certo, a gente tem que começar a pedir pelo mundo inteiro. Imaginar o Arcanjo Miguel
atuando como está atuando poderosamente em todo o mundo, para que tudo isso que nós estamos vendo no mundo seja a porta de entrada numa nova era. Aí depois a gente vai concentrando. Do mundo inteiro a gente vai pedindo para determinados países, a África, por exemplo, né, que sofre tanto, aqui no Brasil, tanta coisa, no mundo, até chegar às mais próximas pessoas. O final somos nós. Tenhamos paciência de fazer isso, porque essa é a forma correta de se orar após uma meditação. Aí podemos pedir qualquer coisa. Cura, conexão com superação de estados de carência. O que a gente quiser pedir, nada é proibido. Lembrar que na Quaresma de Miguel Arcanjo, 3 referências podem ser feitas, porque são todos absolutamente ligados a Miguel Arcanjo. Francisco de Assis, Francisco de Paula e Padre Pio. Em todos eles existe uma marca poderosíssima do Arcanjo Micael. Então a gente pode orar lembrando, ou imaginando, ou mentalizando, os 3 orando junto com a gente. É válido. E para aqueles que quiserem, podem usar uma frase mântrica hebraica, que eu vou colocá-la aqui transliterada. Essa eu não pedi para o Michael escrever, então eu vou escrever mais bonitinho. Não precisa. Depois você passa. Acho que dá para ler aqui. Só fico preocupado com a... Tentei botar em preto aqui. Ah, peraí, esqueci uma outra coisa aqui. Peraí. Tem que botar o Micael mais longe. E vai ficar pequeno. Ai. Tempo. Vou encostar aqui, vamos ver se vai dar. A Mel tá... É porque eu queria que ficasse visível para... A gente fotografar. Depois vocês podem fotografar. A gente faz aqui agora. Michael. A frase está aqui mal escritíssima, mas ela fala assim: Michael Cohen Hagadol, Sar, são 2 palavras, parece que está junto, né? Não é Sara, não. Deixa eu tirar o Sar de perto aqui para poder... Sar Afotrofos, Shel Israel. O que está dito aqui? Michael, o grande sumo sacerdote, ou seja, aquele que nos liga ao Cristo interno. O protetor, Sar Afotrofos, significa o grande protetor, o defensor do povo de Israel. Não estamos falando aqui apenas de um povo específico, geneticamente falando. Israel, na sua significação mais profunda, significa aquele que é igual a Deus, aquele que se unifica ao divino. Foi que Jacó se transforma depois que ele luta e se pacifica com o anjo do seu irmão. No final eles se unem. Quando ele entende que o sagrado é presente em tudo, ele se transforma em Israel. Então, Michael Cohen Hagadol, Sar Afotrofos, Shel Israel. Aquilo é um S, desculpa. Baixão. Bom, Aí, melhorou. vocês podem usar... melhorou bem. Só que aqui, ó, está separado, tá? É Cohen Hagadol. A palavra Ha dá para ver que está separado, né? Sar Afotrofos, Shel Israel. Pode separar com ele. A palavra Afotrofos, inclusive, é uma palavra muito poderosa. Quando escrita em hebraico, as letras dela em hebraico são de altíssimo poder de defesa espiritual. Afotrofos. Não, é Cohen Sar, não é? Cohen Hagadol. Cohen Hagadol, Sar Afotrofos, Shel Israel. O grande defensor. Francisco de Paula, Francisco de Assis. E aí eu vou anunciar para vocês
antes da gente entrar agora na parte pratiquinha, que é, a gente resolveu usar aqui 3 coisas. Eu ia fazer uma meditação guiada, mas estou vendo pelo tempo que a gente vai fazer sim uma coisa, mas eu vou usar uma oração no final. É uma música muito bonita que a gente usou de Ganesha e de Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel ajuda-me. Quero ver se o tempo dá. Mas eu quero anunciar para vocês o tema de Mendes. Afinal de contas, você ficar acordado até as 5 horas da manhã, às vezes tem alguma coisa que vale. Passou bem outro. O tema de Mendes é... Parece até coisa de anúncio de prêmio, né? Então... Mergulhando com Francisco de Assis no mar infinito do divino. Por quê? Francisco é um tema inesgotável. E o que nós vamos fazer em Mendes é descascar os conteúdos ocultos na oração de São Francisco, na sua vida, nas suas atitudes, e procurar espelhar isso como um instrumento de meditação e de trabalho que a gente faz no Retiro de Mendes. No dia, chega na sexta, fica o sábado e vai no domingo. Então, são 2 dias no total, nos ligando a esse Francisco cósmico, que é riquíssimo. E eu tenho certeza que para muita gente vai surpreender nós decodificarmos aquilo que nos é apresentado, às vezes, pela história oficial, como instrumento de trabalho meditativo. Francisco é um dos grandes avatares que passou pelo planeta, apesar de ser um santo católico. Quando a gente, nessa liberdade que temos, entende um Francisco mergulhado na divindade, e principalmente nos últimos anos da sua vida, em que ele vai à cruzada, tem uma experiência poderosíssima no seu encontro com o sultão Malik al-Kamil, e volta para receber os estigmas, e ainda tem 2 anos, onde ele faz movimentos, muitos deles que ficaram postos de lado pelos seus próprios seguidores, por não serem compatíveis com a estrutura que estava sendo preparada para a canonização católica de Francisco de Assis. Então esse é o nosso tema de Mendes, né? Se chamará Mergulhando com Francisco de Assis no mar infinito do divino. Me manda que eu boto para divulgar na página. Bom, gente, agora vamos... O que a gente pode fazer então nesse mês para quem vai seguir por Elul? 2 coisas podem ser feitas. O Salmo 27 é um salmo que pode ser lido todos os dias, lido no sentido que eu falei aqui, concentrado, meditação. É um salmo poderoso. O 27 porque em alguns lugares ele é o 26. É aquele que diz assim. Começa assim, então vocês o reconhecerão em português. De Davi: O Eterno é a luz que me guia, é a fonte da minha salvação. A quem então temerei? Ele assegura a minha existência, o que eu haveria de recear. Se malévolos me atacam e pretendem destruir, tropeçam e caem. Ainda que me cerque um exército, não se deixará abalar meu coração. E mesmo que desfechem guerra contra mim, a minha fé permanecerá inabalável. Um anseio eu manifestei ao Eterno, e sua realização eu buscarei, que eu habite em sua morada por todos os dias da minha vida, a fim de poder contemplar a sua glória e buscar a compreensão de seus pronunciamentos. Se uma calamidade ocorrer, ele me abrigará em seu tabernáculo, guardar-me-á no recôndito da sua tenda, e erguer-me-á acima do cume de todas as montanhas. Protegido contra os inimigos que me quiseram destruir, eu trarei então oferendas de gratidão à sua tenda sagrada e entoar-lhe-ei canções de louvor. Escuta, ó Eterno, a minha voz. Apieda-te de mim, tende misericórdia e concede-me a tua resposta quando a ti eu clamar. Meu coração compreendeu o teu mandamento, entre aspas, buscai a minha presença. E a tua presença ele busca. Não ocultes de mim a tua face, não me afastes em ira. Tu tens sido meu socorro, portanto não me abandones, não me esqueças, ó Deus, da minha salvação. Se meu pai e minha mãe me abandonassem, ainda por ti eu seria acolhido.
Ensina-me teus caminhos, guia-me pela vereda dos justos, protege-me dos que me odeiam. Não permita que prevaleça contra mim o furor dos inimigos, que caluniam e trilham as sendas da violência. Eles me fariam desesperar, não fora a minha fé perseverante, de que eu alcançaria na terra dos vivos, neste mundo, a sua misericórdia. Confia, pois, nele. Assim, fortalecer-se-á o teu coração, por depositares no eterno toda a sua esperança. Esse salmo recomenda-se lê-lo todos os dias do mês de Elul, e para quem puder, escutar o som do shofar. O shofar, pode botar agora, a gente só vai ouvir, faz parte, então, já estamos fazendo a nossa meditação, tá? Só para avisar, eu não fiz nenhuma. O que significa o shofar? O shofar é um toque de um chifre de carneiro. Aparentemente, para só um pouquinho, segura um pouquinho ali. Isso vai durar uns 2 minutos. O shofar, no sopro, você mexe 3 elementos: água, fogo e ar. Lembrem-se que nós no eclipse temos 2 planetas em fogo, Áries e Saturno em Sagitário, Urano em Áries, Saturno em Sagitário. O fogo vai nos ajudar a romper o fogo sai do calor da nossa respiração. A água da saliva e o ar daquilo que nós estamos soprando. Os pés sobre a terra significam a terra. Então, o shofar é um toque, e isso aqui é na Kabbalah, na tradição hindu, sopra, se vocês vão ver no mantra do Ganesha, um búzio. O sopro tem um poder enorme porque ele não é apenas um som físico, ele repercute em planos astrais. O shofar tem 3 toques diferentes. Vocês vão ouvir aqui ele dizer tequia, que é o som longo e lento, mas que se chama o som da misericórdia. Esse som, portanto, aciona energias de misericórdia. Shevarim, que é o som taran, 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 que é o som de batalha. É o som que se faceia frente à justiça divina. Depois que a gente pede misericórdia, às vezes é melhor começar. Vocês vão ver aqui a alternância da pessoa mandando esse cara tocar o shofar, ele toca muito bem. E teruá, que é aquele cortado, que é, depois que você pede a misericórdia, você entra na batalha, o teruá é aquele que desfaz os castelos vibratórios, sejam internos, sejam dentro de nós. É o Ganesha, rompendo os obstáculos. Então, é só para a gente traçar a semelhança. Vamos ouvir o shofar. Eu recomendaria que a gente ouvisse concentrados, de olho fechado, sem influenciá-lo, já influenciando. Eu acho que vocês vão sentir algo vibratório além do som físico. Então, por favor, fazendo parte do nosso trabalho de hoje. Live only at Ezra Habodim Niles Township Jewish Congregation in Skokie, Illinois, but now available to the whole world via video. Kia Shvarim Trua Kia Shvarim Trua
Tekiya. Trua. Tekiya Gadola. Pode tirar. Esse último, chamado Tekiya Gadol, é o longo Tekiya em que a pessoa que faz a sopro do shofar, que deve estar concentrada, um verdadeiro soprador de shofar, quando faz esse movimento, ele tem que se concentrar inclusive em meditações específicas para poder ele ser um veículo de vibrações poderosas. Esse último, ele deve soprar até o final da sua respiração. E é usado durante o mês de Elul. Isso tem na internet, aqueles que quiserem ouvir todos os dias de Elul o som do shofar, podem fazê-lo então. Muito bem. Outro lado, Sharanaganesha. Vamos ouvir esse mantra, que é um mantra simples, mas que é muito interessante. Eu tenho aqui... Teve um detox, você pediu que eu não legal. Mas esse é muito longo, esse era para a gente depois, eu posso até passar para vocês, se vocês quiserem ouvir, depois eu mostro aqui, para vocês poderem pegar na internet e ouvir. É recém-postado, é um site bem legal. Ganesha, esse mantra é um mantra interessante porque ele tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Ele diz, Shri Vakratunda Mahakaya Suryakuti Sama Prabha Nivrikam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada. Em tradução livre, ele diz, ó Senhor Ganesha, que tens o tronco curvado, essa palavra Vakratunda. O tronco curvado é um símbolo da humildade, da interiorização. Tem um símbolo de meditação que não sei se vocês já viram, que é uma pessoa completamente dobrada sobre ela mesma. É uma posição de meditação, está lá. Sri Vakratunda Mahakaya Suryakote Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakarishu Sarvada. Está escrito em sânscrito aqui, podem acreditar, tá? Lê daqui para lá. E vejam que, como no hebraico, as letras sânscritas não estão ali postas dessa forma à toa, são também receptoras e difusoras de energias sagradas. Senhor Ganesha, com tronco curvado, de brilho supremo, és como milhões de sóis, Suryakoti, Samaprabha, em esplendor. Por misericórdia, abençoa-me e remova todos os obstáculos do meu caminho. Nirvignam, remova todos os obstáculos e me dê, ó Deus, a misericórdia e a renovação de toda a minha caminhada. O sânscrito se escreve totalmente torto, a gente vai para traduzir para o ocidental, você tem que mexer na ordem das palavras, mas o que está dito é isso, ó Senhor Ganesha, com tronco curvado, humilde, portanto, de brilho supremo, és como milhões de sóis em esplendor. Por misericórdia, abençoa-me e remova todos os obstáculos de meus caminhos, internos e externos. Vamos ouvir o mantra? Está disponível também, esse também, por favor. Existe uma forma mais fácil de cantar do que essa moça vai cantar. Ela canta com uma cantora indiana, não usa nem semitons, eles usam microtons. Então você vai ver que ela passeia, é impossível para a gente cantar dessa forma. Mas é bonito. Esse aí é o outro, né? Esse aí embaixo. A gente pode simplificar. Depois eu vou tentar mostrar para vocês como a gente pode simplificar, tá? Pena que o Maurício não está aí, né? Eu pensei em Ó. Sharanaganesha.
ao buzo. É rapidinho. Logicamente, você vê a vibração que sai, né? Basta a gente dar uma fechadinha de olho para vocês perceberem que movimenta de energia. É uma forma mais simples de cantar. Vocês dão mais 5 minutos para a gente acabar com uma música do Arcanjo Miguel, que a gente conhece todos aqui, homenageando o Padre Pio, né? É uma feliz colocação de uma oração a Miguel Arcanjo. Ajuda-me, mas antes disso é só para... Não precisa. Não. Bota a letra lá do mantra. Shiva Kratunda Mahakaya. Só para eu explicar como é que a gente pode cantar. O Ganesha. Isso aí agora depois. A gente vai ter mais 5 minutos de atraso para poder cantar essa música. Não, foi bem. Como você quer? Só a letra do mantra do Ganesha que você botou lá inicialmente. Cadê? Tá aqui. Só a letra. A cantoria, se a gente for tentar imitar essa cantora védica, a gente não vai fazer nem... A gente pode usar essa, que é uma forma fácil de expressar mantras. Até tem na internet também cantado assim. Shri Vakratunda Mahakaya Suryakuti Samaprabha Nirvignan Kurumedeva Sarvakaryeshu Sarvada. Faz só essa. Shri Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurumedeva Sarvakaryeshu Sarvada. É fácil, né? Isso tem na internet, tá? Eu não vou ficar cantando aqui para vocês. Primeiro que a voz não é nada demais. E segundo que... Mas para a gente, quem quiser cantar, é uma forma fácil de você... Shri Vakratunda, depois fica fácil. Mahakaya Suryakuti Samaprabha Nirvignam Kurumedeva Sarvakaryeshu Sarvada. Vai e volta, né? Fácil, faz um quadrado. Bom, agora, para encerrar a nossa oração final, Arcanjo Miguel, ajuda-me para que a gente foque no Arcanjo Michael. Nós vamos passar um pouco da hora. Ok? Ok. Tá. Olha isto. E aí cada um está entregue aos seus próprios. Essa oração ela é autoexplicativa. Só deixar? Só deixar. Que ele possa estar conosco nesse momento. E está. Arcanjo Miguel, ajuda-me. Arcanjo Miguel, ajuda-me. Arcanjo Miguel, ajuda-me. Arcanjo Miguel, ajuda-me. Arcanjo Miguel. Venha a nós, Arcanjo Miguel, nesse instante. Com Gabriel, Nuriel, Rafael e Sandalfon. Brilha sobre cada um de nós. Poderoso Arcanjo Miguel, príncipe das milícias celestes, dos exércitos de Deus, comandante das legiões de luz do Senhor, ó poderoso Arcanjo Miguel, poderosa luz, poderosa força, que emana da tua espada de luz, cortando tudo que não é de Deus, tudo que não é da luz, combatendo o mal, o maligno. Nós clamamos pelo teu santo nome, que tu venha sobre nós, nos envolvendo com a chama azul da proteção contra todas as adversidades, que tu venha com a tua legião de anjos, nos envolver este ambiente, envolver esta casa, envolver esse local, envolver a nossa pessoa, a nossa família, nos proteger, envolver a todos que clamam pelo teu santo nome. Colocai um anjo do raio azul na nossa vida, dentro do nosso lar, dentro das nossas atividades, nos protegendo de todas as situações que
nos eleva, nos dê ânimo, nos dê força, determinação, disposição, coragem, luz na nossa vida. Arcanjo Miguel, nós confiamos na tua força. Ajuda-nos, 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 Arcanjo Miguel. Protege a nossa vida. Ajuda-nos. 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 E a Bíblia diz: houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a nossa salvação, o poder e a realeza de nosso Deus. Por isso alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitam. Vinde, poderoso Arcanjo Miguel. Vinde, poderoso Arcanjo Miguel, com as suas legiões de luz. Vinde, ó Arcanjo poderoso, com a sua espada de luz, e cortai neste momento todas as situações negativas da nossa vida. Vinde nos envolver, nos proteger, nos elevar, cortando todo maligno, toda a inveja, toda a maldade, tudo que não é de Deus, todas as trevas. Neste momento nós invocamos a presença do nosso amado Arcanjo Miguel. Vem, Arcanjo Miguel, ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. Vinde, Arcanjo Miguel, o teu escudo de fé. Reveste-me da tua armadura de luz, para que eu seja protegido do teu raio azul. E nós clamamos pela tua vitória divina em nossa vida. A tua luz triunfará em nossa vida. Inflama o nosso coração, enche a nossa vida de luz, enche a nossa vida com a tua proteção, Arcanjo. Nós somos protegidos pelo teu raio, e nesse momento se manifesta em todas as situações da nossa vida. O teu raio azul de poder, o teu raio poderoso, juntamente com a amada fé, com a amada Astrea, nesse momento corta e elimina todas as negatividades da nossa vida. Vem Arcanjo Miguel, vem amada Astrea, vem amada fé, iluminar, elevar e abençoar. Vinde legiões de anjos do raio azul. Vinde relâmpagos azuis sobre a terra. Vinde a luz diretamente do coração de Deus, circundando toda a terra, envolvendo toda a terra. Vinde, Arcanjo Miguel, curai a nossa terra, libertai a terra, libertai a terra. Vinde, anjos do coração de Deus. Todos os meus caminhos sejam guiados, iluminados pelo raio azul da tua proteção, da tua luz, da tua vitória. E nesse momento, anjos do coração de Deus, desceis sobre a terra. Anjos do coração de Deus, desceis sobre a terra. Anjos de Deus, envolvei a toda a terra. Envolvei a todos nós. Envolvei nossas famílias. Envolvei a cada um de nós. Libertai e elevai. Anjos do coração de Deus, descei nesse instante sobre toda a terra. Anjos de Deus, anjos de Deus, vinde. Limpando todas as nossas famílias, nossos trabalhos, nossos veículos, as nossas atividades, os nossos projetos de vida, cortando todo o mal, protegendo, selando, curando e elevando. Vinde, Arcanjo Miguel, vinde, Arcanjo Miguel. Avante e que a vitória seja proclamada. A vitória da batalha da Armagedon de todos nós. Se nosso protetor e nosso guardião, libertai os filhos de Deus. Ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos.
Ajuda-nos. Ajuda-nos. Ouve, ó Pai, esse clamor. Manifesta a Tua presença em cada um de nós. Renova-nos a certeza, a esperança, a alegria, a vontade absoluta de nos unirmos a Ti. E com isso, vencermos a todos os obstáculos que nós mesmos criamos. Abençoa-nos. E que esse mês seja um mês em que cada um de nós possa galgar o cume da montanha e ali receber o beijo da Tua presença em nosso coração e em nossa alma, para que possamos ser em Teu nome, por nossa vez, pacificadores, restauradores, curadores, mergulhados no amor, na humildade, na fé, hoje e sempre.